agora a gente vai falar do controle de congestionamento usado no TCP, tá? As várias formas de controle que a gente tem à disposição. O controle de congestionamento TCP básico, ele é conhecido por essa sigla aqui, AIMD, que, para variar, é uma sigla em inglês, né? Então, é crescimento aditivo, additive increase, e multiplicative decrease, decrescimento multiplicativo. Quando a gente vê como ele funciona, vai ficar mais claro o porquê de se chamar de crescimento aditivo e decrescimento multiplicativo, tá? Mas a ideia, aliás, entender mais ou menos assim no sentido que às vezes não é bem exatamente como parece à primeira vista pelo nome, mas tem o seu, claro, eu vou tentar inclusive enfatizar o porquê desse nome. Mas a abordagem aqui, na verdade, é o seguinte, inclusive uma coisa bastante interessante desse método é porque ele se baseia totalmente no transmissor, ou seja, não depende nada do receptor. Claro que o receptor vai estar recebendo os segmentos que a gente manda, né? E vai estar mandando ACKs, etc. Mas a técnica que eu vou usar, né, nesse caso aqui, o AIMD, é uma abordagem usada pelo transmissor. Então, a gente vai ver algumas variantes, algumas propostas que foram feitas. Poxa, eles têm que combinar antes, transmissor e receptor, os dois têm que usar a mesma técnica? Não. Cada transmissor pode... O que o transmissor precisa fazer é, quando ele detecta a perda, ele toma uma atitude de reduzir a quantidade, a janela, né, de transmissão, a janela de congestionamento que a gente chama, que é quem autoriza quantos pacotes eu posso transmitir. Mas eu posso tomar uma atitude diferente da do transmissor do outro lado. Se todos dois reduzirem a janela, estão contribuindo para acabar o congestionamento, mesmo que não seja exatamente sincronizado com a mesma técnica, porque cada um toma sua atitude baseado na detecção de perda. E cada transmissor detecta a perda com estouro temporizador, ou os ACKs duplicados, ou com essa nova técnica assistida pela rede, com alguma indicação que chega da rede. Mas é o transmissor que tem que tomar uma atitude, tá? Então, a ideia dessa abordagem AMD é que o transmissor, ele, na verdade, eu digo assim, às vezes, que ele é como se fosse uma... Porque diz que é controle de congestionamento, mas é como se ele vai aumentando a taxa, incrementando a taxa. Daqui a pouco a gente vai ver qual a periodicidade que ele aumenta, mas ele vai aumentando até que haja uma perda de pacote, né? Ou seja, ele vai meio que forçando a barra. Quando tem a perda, ou seja, a gente vai ver que ele vai começando devagarinho, mas vai crescendo e vai. Se houver perda, porque a rede está congestionada, e aí ele diminui, né, a taxa de transmissão. E essa decréscimo multiplicativo é porque, basicamente, ou em grosso modo, ele reduz pela metade, ou seja, eu vou até um certo ponto, tem perda, e aí naquele ponto eu estava com a janela de tamanho qualquer, aí N, aí eu diminuo a janela para N sobre 2, então dou uma aliviada brusca na rede, que eu baixo de N para N sobre 2, tá? Então é multiplicativo, mas a gente pensa, por isso que eu disse que às vezes confunde as palavras, é multiplicativo, mas multiplicativo por metade, né? Quer dizer, reduz pela metade. Então, aqui tem um exemplo de que eu vou, né? A minha janela vai crescendo com o tempo. Na verdade, o tempo aqui, normalmente, a gente contabiliza como sendo um RTT, né? O tempo que a gente manda os segmentos e chega o reconhecimento. Mas vou aumentando, né? Basicamente, a ideia é incrementando a taxa, até chega um ponto que tem a perda. Quando tem a perda, eu caio para metade. Aí vou de novo forçando a barra, vou, até outra perda cai pela metade. Então, fico sempre nessa brincadeira, que, por um lado, a gente pode dizer, não é uma brincadeira tão saudável, porque você vai sempre chegando lá. Quando chega no congestionamento, aí você volta atrás, você se retrai. Mas você vai sempre meio que provocando um congestionamento. É claro que se a rede estiver livre, você vai incrementando, de repente nem para de transmitir coisa, porque já atingiu a taxa máxima de transmissão e nem teve perda. Mas assumindo que tem congestionamento, toda vez que uma perda é detectada, você
corta a janela pela metade, né? Então tem esse efeito aqui meio de dente de serra, né? Porque eu vou crescendo, né? Esses momentos aqui de crescimento, né? A gente vai aumentando, como se a gente fosse aumentando a minha janela, que a janela, na verdade, é medida em bytes, né? Mas a gente não vai crescendo de byte em byte. A cada RTT, a gente aumenta mais um segmento máximo, né? Aquela medida lá, MSS, que a gente falou antes no exercício, máximo segment size, 1460 bytes. Cada vez que eu recebo né, a cada AQ recebido, né, eu incremento essa janela de 1. Então, ele vai crescendo incrementalmente até acontecer a perda, como a gente falou. Quando acontece a perda, tem o decréscimo multiplicativo, onde a taxa cai pela metade. Então, é daí que vem esse nome de crescimento aditivo e decrescimento multiplicativo. Mas, como eu disse, multiplica, né, pela metade. Não é um multiplicativo no sentido de vou multiplicar os ganhos, vou aumentar a taxa, não, eu vou diminuir, vou cortar pela metade. Tá? Então, como se ele fosse, eu terminei traduzindo aqui por testando, mas é como em inglês ele fala de probing, né? Ele fica testando, o probing nesse sentido, né? Vendo até onde dá, né? Mas vai, como eu disse antes, como eu expliquei, vai meio que forçando a barra. Vamos ver qual é o ponto de operação, até onde eu posso ir, né? Bom, o que ele comenta aqui é porque essa é a visão mais simples, né, que a gente apresentou antes, mas existe duas variantes aqui. Eu pensei que a figurinha já estava aqui, mas é o seguinte: nessa figura que a gente mostra, a gente está dizendo que quando chega no pico aqui, eu caio para metade e começo a partir dali. Na verdade, há duas versões básicas principais. Numa delas, né, você de fato cai para aquele ponto ali da metade, só se for por a perda tiver sido detectada por 3 AQs duplicados. Mas se a perda tiver sido quer dizer, na verdade, as duas variantes é porque nessa chamada TCP Rhino, né, ele faz isso quando cai pela metade, exatamente quando detecta perda por 3 AQs. Mas se ele detectar perda por estouro temporizador, ele faz como o tarro, que sempre, toda vez que tem uma perda, ele cai sempre, na verdade, para poder transmitir só um, começar do início, né? Só permite transmitir um comprimento máximo do segmento até chegar ao RTT, aí passa para 2, e assim vai crescendo. No Rhino, ele com 3 AQs duplicados, ele cai pela metade, com estouro temporizador, ele cai para 1 MSS. Já o tarro, sempre ele cai para 1 MSS. Só que tem outros detalhes que a gente vai ver daqui a pouco na outra figura, porque o que cai pela metade no tarro e também no Rhino é o chamado limiar. Só que aqui é um limiar que ele vai ter um crescimento mais rápido, que ele chama, é estranho porque ele chama de partida lenta, mas é uma partida lenta porque começa de 1, mas o crescimento é até relativamente rápido, exponencial e não incremental, até chegar no limiar. A partir do limiar é que ele tem aquele comportamento de crescendo de 1 em 1. É como se fosse, ó, até ali, aquele ponto, até a metade, eu posso crescer até rápido. A partir dali eu tenho que ir forçando devagarinho, né, para ver até onde dá, porque se eu fosse crescendo exponencialmente, ia rapidamente estourar o temporizador não, né, provocar uma perda e eventualmente, né, ser detectada por outros modos. Mas o que eu ia chamar a atenção também é por que o Rhino tem essa atitude de, pela 3 AQs duplicados, ele cai pela metade, e com estouro temporizador ele cai para 1. É porque ele supõe, né, que se chegam 3 AQs duplicados,
é porque 3 novos segmentos foram recebidos lá no receptor de forma correta. Então, é uma perda ainda, foi uma perda isolada, né? Se perdeu um, mas os outros chegaram. Então, não é uma situação de congestionamento tão grave. Mas sobretudo, né, embora ele não faça esse teste, mas sobretudo se eu transmitir vários segmentos e só um chegou, não chegaram os demais que iam provocar esses actos duplicados, e aí estourou o temporizador, é um possível indício de que a rede está tão congestionada que não está chegando mais nada. Então, eu tenho que tomar atitude mais drástica do que cair pela metade, e aí ele cai para 1. Tá? A ideia por trás é essa. Aí ele aqui está perguntando por que usar esse método, AMD, porque ele é um algoritmo distribuído, no sentido de que cada transmissor cuida do seu, é assíncrono, né, não depende, quer dizer, assíncrono no sentido de independente, né, porque, na verdade, depende dos actos recebidos, etc. Mas ele otimiza a taxa dos fluxos congestionados em toda a rede, e tem propriedade desejável de estabilidade, né, no funcionamento da rede. Bom, aí ele aqui está chamando a atenção, na verdade eu estava atrás de uma figurinha, que eu acho que está nessa figura também, mas daqui a pouco ele aparece, mas justamente quando a gente fala de janela, né, a gente falou do tamanho da janela, aqui nessa figura tem os que esse aqui é o verdinho é o último byte que foi reconhecido, na verdade o próximo esperado é o primeiro amarelinho aqui, né? Aliás, desculpa, aqui não é esperado, é o que ele transmitiu, aqui é o lado do transmissor, né? Então isso aqui, até aqui ele recebeu o reconhecimento do outro lado, a partir daqui todos os amarelos ele já transmitiu, mas ainda não foram reconhecidos, os azuis aqui foi o último que ele enviou, né, ou seja, aquele next sec number, o próximo número de sequência, os azuis são os que eu poderia ter transmitido, mas ainda não transmiti, e o CWND aqui, né, é essa diferença entre quer dizer, na verdade, eu só posso ter pendentes, né, que é o que está dizendo aqui, o último byte enviado menos o último byte reconhecido tem que ser menor do que o tamanho da janela. E no caso aqui, essa janela de congestionamento é essa que a gente está ajustando. Como eu disse, vou crescendo linearmente, é essa CWND que está crescendo linearmente. Quando eu digo corta pela metade, é essa janela que está sendo cortada pela metade. Então, aquilo que eu estou autorizado para transmitir cai pela metade, o aumento, né? E sempre aqui em relação ao que eu já transmiti, tá? Então, ele é ajustado dinamicamente e implementado o controle, né, de congestionamento do TCP. E aí ele diz, bom, então, de certo modo, é como se a taxa, a vazão que eu consigo usar com TCP está controlada. Claro, se essa janela é aumentada ou diminuída a cada RTT, então, dentro de um RTT, eu consigo transferir esse tamanho de janela, assumindo que, né, justamente o tamanho da janela está expresso em bytes. Então, a taxa em bytes por segundo é o tamanho da janela dividido pelo RTT. Né? Aproximadamente ele. Né? Claro, como eu disse, pode ser que esse CWND, se não tiver perda, ele vai crescendo, 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 fica tão grande que nem o enlace consegue transferir tantos bytes assim, né? Só que ele não teve perda, então não foi diminuído, mas em situações em que tem perda, vai ser o valor médio da janela que vai me dar a minha vazão média, né, do TCP. E note que esse é um dos motivos pelos quais a gente, né, como a gente já disse desde antes, né, que o TCP não garante uma banda mínima, porque justamente depende dos valores que a gente consegue das janelas, seja a janela que é usada pelo controle de fluxo, e seja essa daqui de congestionamento. E só para relembrar, o que vai limitar a minha transmissão é o valor menor entre as duas, tá? Se o controle de fluxo estiver menor, com a janela menor do que a de congestionamento, vai ser ele que vai limitar minhas transmissões, mas pode acontecer o contrário também. O controle de fluxo está tranquilo, mas é o congestionamento que vai limitar aquilo que eu posso transmitir. No início da conexão, né, a gente começa só com autorização de mandar um segmento. Aí depois de um RTT, né, chegou a confirmação desse segmento, a gente agora pode mandar 2.
Aí vem o AQ dos 2, agora a gente pode mandar 4, aí vem o AQ dos 4, eu vou crescendo. Ele chama justamente de partida lenta, o slow start, porque ele começa com 1. Mas é um crescimento até exponencial, né? De 1 passa para 2, de 2 passa para 4, de 4 vai passar depois para 8, e assim por diante, né? Inicialmente até ter a perda, mas depois ele sempre toma como referência para esse crescimento a metade do valor que a janela alcançou antes de detectar a perda. Então ele vai crescendo, então a taxa inicial é baixa, mas cresce exponencialmente, né? Então era essa figura que eu queria mostrar para vocês. Aqui é uma escala de tempo, mas não em tempo em segundos, é em tempo de RTT, né? Então, mas, quer dizer, se a gente assumir que o RTT é constante, né, ou o valor médio, é um tempo também periódico aqui, mas é como se eu começo na primeira rodada, eu só pude transmitir um segmento. Quando chegar o RTT, né, agora eu posso mandar 2, chega outro RTT, eu posso mandar 4, outro RTT eu posso mandar 8, então tem esse crescimento de forma exponencial até chegar nesse limiar aqui, que é o valor que a janela tinha alcançado antes de, quer dizer, ele é inicializado com um valor lá bem alto, mas quando tem a primeira perda, aí aqui, o valor desse limiar é feito metade do valor que ele alcançou, né? Mas aqui, então, eu vou crescendo exponencialmente até chegar nesse valor do limiar. A partir daqui, eu vou crescendo incrementalmente, tá? Então, da quarta rodada, quarto RTT para o quinto, eu aumentei de 8 para 9. Do quinto para o sexto, aumentei de 9 para 10. Depois de 10 para 11, de 11 para 12. Quando eu estava aqui em 12, houve o estouro do temporizador. Então, esse limiar vai cair pela metade, tá? Então, 12, metade de 12 é 6, né? Então, o limiar caiu pela metade. No caso do TCP Rhino, se essa detecção de perda tiver sido por 3 ACs duplicados, a janela, além do limiar ser metade, mas aí perde até meio um pouco o sentido do limiar, porque o limiar é limitar esse crescimento exponencial. Como no caso do Tahoe, aliás, do Rhino, ele, com 3 ACs duplicados, a janela já começa da metade, mas como ele está acima desse limiar, ele vai crescendo, né, linearmente. Então, sai do 6 para 7, 7 para 8, 8 para 9, 9 para 10, 10 para 11, 12, e eventualmente até aqui não teve perda, possivelmente vai para 13 e tal, até ter uma perda. No caso do Tahoe, ou no caso do Rhino, se a perda aqui tivesse detectada por estouro temporizador, a janela cairia para 1, né? E aí ele vai crescendo exponencialmente, de 1 para 2, de 2 para 4. Note que aqui iria para 8, né? 4 para 8, mas o limite é o 6. Então, apesar de... que é o limiar, né? Então, apesar de... Se o limiar fosse mais alto, ele iria crescer para 8, como aqui. Ele, na verdade, cresce só até o valor do limiar e vai crescendo linearmente a partir daí, tá? Então, é como se eu dissesse, cair pela metade já é um alívio, né, na taxa. Eu estava transmitindo uma taxa alta, cair pela metade já é um alívio. Cair para 1 é um alívio ainda mais forte, né? Que a ideia do Rhino de cair pela metade mesmo é aquela que a gente disse, já que o congestionamento não está assim tão grave, para que atrasar chegar nesse nível aqui de metade, né? Que, na verdade, esse Tahoe, ele é mais, digamos assim, mais interessante, se a gente quiser dar uma aliviada boa, né, na rede, mas ele pode ser um desperdício de banda, porque se todo mundo faz isso, a rede fica, de repente, bem tranquila e depois leva mais tempo para chegar no nível que ela poderia operar, né? Então, a questão desse tempo de reação, né? Mas a ideia é basicamente essa, tá? Outra coisa que eu ia comentar, que ele não diz explicitamente, é que ele chamou essa parte aqui inicial, né, de partida lenta, porque começa do 1, né, mas crescimento exponencial. E essa fase aqui, onde eu vou crescendo incrementalmente a partir do limiar,
ela é chamada de congestion avoidance, ou evitar congestionamento, que na verdade é um termo meio impróprio, né, porque ele não está evitando, ele está crescendo devagarinho, né, então nesse sentido ele é meio camarada, porque não cresce abruptamente, mas ele está forçando a barra, então dizer que forçar a barra é evitar congestionamento é meio que uma contradição, né, mas enfim, é o termo que é empregado. Tá? Então, abaixo do limiar é partida lenta, acima do limiar é a fase de evitar congestionamento, e, obviamente, quando tem a perda, ao menos o limiar cai pela metade, e a janela ou cai pela metade ou cai para 1. Nessas duas variantes. Na verdade, esse nome de variantes aqui, Reno e Tahoe, eu não sei qual é a história por trás exatamente, mas todos dois são cidades onde tem cassinos lá nos Estados Unidos, né? Tem um outro que se chama Las Vegas, por exemplo, né? E depois tem um que foi proposto pela UCLA, que fica num bairro de Los Angeles chamado de Westwood, e aí chama TCP Westwood. Aí não é mais cassino. Mas existem, como eu disse para vocês, como essa é uma atitude, essa decisão se vai cair para metade, o que vai fazer, é uma coisa que depende do transmissor, né, e não precisa combinar com o outro, você poderia até modificar o teu TCP para ter uma forma diferente, e de fato a gente vai ver aqui algumas alternativas, não todas as que foram propostas, por exemplo, essa Westwood que eu falei, Las Vegas, a gente não vai abordar aqui, mas tem um outro chamado de Cubic, que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Bom, então, em relação ao controle de congestionamento, aqui ele diz que é um resumo, mas eu diria que é detalhado, né, detalhamento, né, é que aqui ele está dizendo, bom, quando eu entro na partida lenta, né, que é o primeiro estado, então a janela inicialmente é de um tamanho máximo de segmento. Note que ele sempre fala em tamanho máximo de segmento, porque os segmentos podem ir com qualquer valor de bytes, né, até o tamanho máximo. Então, não é uma contagem de quantos segmentos eu posso transmitir. Se eu estiver fazendo, na verdade, como a gente fez naquele nosso exercício, que o primeiro já era com 1460 bytes, então eu transmito só um, né? Mas se fosse uma mensagem de 300 bytes, aí eu podia mandar um segmento 300, outro de 700, outro de 1460, aí sim cheguei num MSS, né? Enfim, quantos bytes eu posso transferir. O valor do limiar, aquele valor inicial que eu falei, um valor alto, ele é setado para 64 mil bytes. E aquele contador de ACK duplicado, né, é inicializado com valor 0. Tá? Então, normalmente, se eu estou na partida lenta e recebo um novo ACK, a cada novo ACK recebido, eu incremento a janela de mais um segmento máximo. Então, quando eu transmitir um segmento, quando eu recebo o ACK desse segmento, eu aumento de mais um segmento e fico com 2. Quando eu mandei os 2, se para cada segmento eu aumento mais um, aí no final de 2 vira 4, né? Então, a cada recebimento de ACK novo, para um novo byte, ele incrementa de MSS. E na verdade, isso aqui é uma visão simplista, né? Porque, na verdade, a cada novo ACK eu aumento a janela dos valores do ACK que foi recebido, né? Então, por exemplo, se eu recebi um ACK acumulado, que já conta por 2 MSS, ele incrementa de 2 MSS. Por outro lado, naquele exemplo que eu dei, se eu só mandei 300 bytes, quando chega o ACK de 300 bytes, ele aumenta a janela de 300 bytes, não vai aumentar de 1460. Então, é uma visão meio simplista aqui, simplificada do comportamento. E aí, como é um ACK novo, mesmo que tenha havido ACKs duplicados anteriormente, ele reseta, né, bota em 0 o número de ACKs duplicados, tá? Por outro lado, justamente, se eu receber um ACK duplicado, não mexo no tamanho da janela, mas aumenta a minha contagem de ACKs duplicados. Se eu estiver na partida lenta e estourar o temporizador, né, aí
como sempre, o limiar cai pela metade, né? O valor da janela atual fica pela metade, e como eu ainda estou na partida lenta, e certamente porque foi estouro temporizador, a janela passa a ser de um máximo segmento. Independente do valor que ele atingiu, cai para 1 e eu reseto o 0 e, obviamente, retransmito esse segmento que provocou a perda. Que provocou a perda, não, que gerou o timeout, então eu detetei a perda. Por outro lado, no momento em que o valor da janela ficar... na verdade, aqui também está meio simplificado, se ficar maior ou igual ao limiar, ele diz que não faz nada. Na verdade, ele faz. Se eu cresci, ele fica igual, eu tenho que fazer que ele seja igual ao limiar, né? Como naquele exemplo que a gente viu antes. Ia para 8, mas ele fica em 6, porque é o valor do limiar. Tá? Mas o que ele está querendo chamar aqui a atenção é que, uma vez atingido o limiar, a gente passa para o estado que é chamado de prevenção de congestionamento, né? E nesse estado de prevenção de congestionamento, ao receber um AQ, eu não cresço, quer dizer, esse ponto ficou no lugar errado, era para estar um pouquinho mais para cima, mas eu não, a cada AQ recebido, eu não aumento mais um segmento, porque isso faria duplicar, né, a quantidade, mas a cada AQ recebido, para incrementar, eu divido, é como se eu dissesse, se eu quero incrementar de 1 a cada RTT, então cada vez que chega um dos segmentos que compõe a janela, né, o AQ de um dos segmentos que compõe a janela, vamos supor que a janela for 4, então se eu quero aumentar de 4 para 5, significa para cada um dos 4 pendentes que eu receber AQ, eu tenho que incrementar a janela de 1/4, e depois de 4 eu vou ter incrementado de 1. Então, essa continha que está sendo feita aqui, tá? E reseto a contagem de AQs duplicados, e se chegar um AQ duplicado, eu conto, e, obviamente, se eu estou em prevenção de congestionamento e há um estouro de temporizador, a gente cai o limiar para metade e começa com janela de 1, né? Seja aqui ele não diz claramente se está rindo até agora, mas até agora está compatível com os dois. E estando em prevenção de congestionamento e a perda ser detectada por 3 AQs duplicados, né? Ou seja, 3 AQs duplicados bateu com 3, então a gente, na verdade, entra nesse estado que ele está chamando de recuperação rápida, porque ele está acima, né? Ele faz a janela, quer dizer, o limiar cai pela metade, mas a janela é o limiar mais 3 bytes, né? Tem um detalhezinho aí que, em vez de ser exatamente metade, é metade mais 3. E se chegar, eu estou nessa fase aqui, chega uma duplicata de AQ, né? Ele está aumentando aqui a janela. Está meio esquisito isso, eu não me lembro desse detalhe não, mas ele está aumentando aqui de mais um segmento, né? Com AQ duplicado, está estranho isso, que ele vai fazer isso. Mas se ele está aqui na recuperação rápida e chega um novo AQ, e como ele já deveria estar, na verdade, na prevenção de congestionamento, então ele faz a janela igual ao valor do limiar e reseta a contagem para 0. Obviamente, se eu tiver aqui estourar o temporizador, aí a gente vem por partida lenta, né, com janela 1, o limiar metade, e por outro lado, se eu estou na partida lenta e assim como na prevenção do congestionamento, né, e a perda for por 3 AQs duplicados, né, então ele está dizendo aqui que a gente cai a janela, o limiar pela metade, mas a janela é o valor do limiar mais esses 3 bytes, como ele fez aqui. Tá? Então, é mais uma representação detalhada dos estados daquilo que a gente apresentou. Obviamente, tudo isso foi apresentado aqui para o Rhino, né, porque ele faz essa diferenciação entre 3 AQs duplicados e a detecção de perda por estouro temporizador. Não sei por que
esse reloginho aqui estourando, né, o temporizador só apareceu depois, e os novos Isaacs, depois que a gente já explicou tudo. Bom, vê só, esses dois aí que a gente disse, né, que o Tarro e o Rhino, né, eles foram usados por muito tempo, e na verdade, eu acho que a gente comentou isso rapidamente lá no histórico, né, que o controle de congestionamento do TCP só foi introduzido alguns anos depois que o TCP estava em uso, quando houve uma situação de congestionamento que o pessoal ficou lá, né, arrancando os cabelos para descobrir como resolver o problema. Normalmente, quer dizer, pensando que o congestionamento é um problema do núcleo da rede, né, que tem a ver com a entrega dos datagramas aos destinos, essa devia ser uma tarefa da camada de rede. E, de fato, inicialmente, né, a ideia era que aquele tipo de detecção, né, de congestionamento sinalizada pela rede, fosse algo que a rede tratasse e resolvesse, né, não dependia do TCP. Só que as soluções iniciais, né, agora a gente vai ver até que tem outra, agora não, mas um pouco mais na frente, a gente já mencionou, né, algumas estratégias de complementarmente, ou até dependendo dessas medidas para resolver o problema de congestionamento, né, mas as medidas iniciais não foram muito efetivas. Então, não tendo na camada de rede uma solução para o congestionamento, alguém, né, um cara chamado Van Jacobson, ele inventou esse método de, quer dizer, como eu tinha até comentado com vocês, o TCP tem informações do tempo de volta, dos reconhecimentos dos pacotes, né, ele seta o temporizador baseado nisso, ele detecta a perda pelos actos duplicados e pelo estouro do temporizador. Então, ele tem informações sobre o estado da rede que ele poderia usar para decidir quando reduzir, né, a taxa de transmissão. Então, foi essa a estratégia que foi usada, e como a gente viu, caindo pela metade, a gente dá aquela aliviada ali na rede e tal. Bom, por outro lado, né, o pessoal começou a, depois, né, ver que esse método de funcionamento de cair pela metade e sair crescendo linearmente, quer dizer, é meio lento, né? Porque você dá uma queda, beleza, dá uma queda brusca, mas vai crescendo devagarinho até chegar no valor que era o valor de operação, que funcionou até haver a perda, né, praticamente. Então, a ideia dessa nova versão aqui, chamada de cúbica, ou cúbica, né, é o seguinte, é que, supondo que esse valor aqui, né, W máximo, aqui está tudo constante, mas ele varia, né, de caso para caso, mas supondo que tem um ponto de operação aqui que ele chegou lá quando teve a perda, né? Então, essa é a taxa na qual ele estava transmitindo quando houve a perda. Então, a gente supõe que o estado de congestionamento do gargalo, quando a gente tem um caminho entre dois pontos, quem vai estar mais saturado, normalmente é um ponto só desse caminho, né? Claro que a gente pode ter a situação que, resolvido um, aparece problema em outro, mas é tipo no trânsito, quando você vê, por que o trânsito daqui para, sei lá onde, Boa Viagem, sei lá o que, em tal hora, ele engargala onde, né? Vocês, é tal coisa, vamos ampliar o número de pistas, aí vai aparecer o próximo gargalo, né? Quer dizer, ou você toma uma atitude que resolve, digamos assim, aumenta num canto e aumenta no outro, senão você tira um gargalo e aí vai aparecer o próximo, né? Mas aqui o que ele está dizendo não é nem isso, ele dizendo, bom, se tinha alguém que estava congestionado, provavelmente a situação lá não mudou muito, né? Quer dizer, aqui eu não me lembro se fui eu que botei a interrogação, se foi ele mesmo, não sei se eu estava em dúvida da palavra ou se é o texto dele mesmo, agora eu esqueci disso, mas é uma suposição, né? Possivelmente foi isso que aconteceu, não mudou muito, mas pode ser até que tenha mudado. Então, a ideia do Kubrick é, tudo bem, a gente corta pela metade, mas para que crescer tão lentamente até chegar naquele ponto
que chega lá em Wmax? Será que a gente não pode fazer algo que a gente cresce mais rápido até chegar próximo, depois vai crescendo devagarinho, né? Então, seria alguma coisa assim, né? Por que não fazer isso? Tá? Eu cresço mais rápido enquanto ainda estou distante de chegar em Wmax, e quando eu vou chegando próximo, eu vou diminuindo. Tá? Então, a gente vai ver depois que depois ele faz ele faz um crescimento assim. Então, tem um comportamento de uma função cúbica, tá? Uma função de potência de 3, tá? Por isso que ele recebeu esse nome, ele ganhar o nome de uma cidade com cassino, né? Mas então a ideia é que se eu fizer isso, eu vou conseguir uma maior vazão média, que eu vou transmitir mais inicialmente, depois vou devagarinho, mas não precisa ser tão lento assim, tá? Então essa é a ideia, né? De seguir esse crescimento não linear, mas cúbico. E aí ele está dizendo aqui, né, justamente que vai ter um instante, que está chamando de K, né, que o tamanho da janela TCP vai atingir o valor máximo, e a ideia é aumentar a janela em função do cubo da distância entre o instante atual e o instante que ele atingiria o K, né? Então, como a gente viu ali na figura, quanto mais distante eu tiver do ponto que eu quero alcançar W máximo, eu cresço mais rápido. Quando vai chegando próximo, eu vou crescendo mais devagarinho, né, mais cautelosamente, assumindo que o ponto de operação continua sendo aquele dali. Tá? Então, justamente, né, você tem uma previsão que vai chegar aqui no máximo, então, quando eu estou mais distante desse valor, eu cresço rápido, depois eu vou crescendo devagarinho. Aí, se tiver perda, cai de novo, ele cresce rápido, vai até lá, cai, cresce rápido, depois vai devagarinho. Mas, em princípio, né, que quando chega nesse valor máximo, o RINO, né, por exemplo, ele ia crescendo linearmente, a partir daqui, e chegando no W máximo, ele continua forçando a barra linearmente, né? No caso aqui do TCP Cubic, ele continua cauteloso depois que chega nesse valor que tinha provocado a perda por um tempo, depois ele é mais agressivo, né? Então, mas é esse comportamento assim, de ter esse, como se fosse um patamar aqui, que ele fica um tempo, depois volta a crescer rápido, né? Que é característico dessa função cúbica. Tá? Esse TCP Cubic hoje é o default utilizado no Linux, tá? E é o mais popular também nos servidores web populares. Mas como eu disse, isso não é... Aí você diz, poxa, mas eu aqui eu não tenho... A minha máquina possivelmente não está usando o Cubic. Mas não tem problema que você não esteja usando o Cubic, né, em princípio, porque se você tivesse um Linux, é o default dele, né? Mas o servidor, se você está acessando um servidor que tem isso, ele vai te mandar usando esse esquema aqui, tá? Você vai estar usando o que a tua máquina está configurada para usar. Então, cada sistema operacional, como o Linux tomou a decisão de usar o Cubic, cada um, em um certo ponto da implementação lá do TCP, tem uma configuração padrão e que aí, né, pode ser mudado. Eu não sei dizer o que é que a versão do Windows usa ou não, aqui está dizendo em particular do Linux, a gente poderia fazer alguma verificação disso, né? Eu não fui atrás dessa informação para ver quem está usando, mas a tendência, né, se hoje os servidores web populares e o Linux está usando, é provável que todo mundo passe a usar, né, em algum tempo, se já não tiver usado. Bom, a gente comentou, né, que normalmente, para cada... A gente fala de congestionamento da rede, né? E aqui a gente está falando do gargalo, né, um enlace gargalo. Num certo caminho, vai ter um enlace que é aquele que está mais saturado, né, que é o gargalo. Que ele está dizendo que é esse aqui, né? O carinha aqui, o roteador que está vermelho, esse enlace em particular está quase sempre ocupado, né? Quase nunca tem uma folga, tem sempre algo transmitindo. Então, ele aqui é o gargalo, mas pode ser uma situação dessa, né, que é um gargalo só para o meu fluxo, aqui esse fluxo específico, né, do TCP, desse origem até o destino, que passa por aqui. Mas se esse cara tiver muito
engargalado por muito tempo, é possível que o roteamento depois desvie o trânsito, o tráfego, né, para outro caminho, para evitar aquele de lá que está congestionado, ou por aqui, por baixo ou por cima, né? A menos que está todo mundo meio que congestionado. Mas, independente disso, né, num fluxo aí qualquer, tem sempre alguém, né, que vai ser o nosso gargalo, né, vai ser o ponto mais congestionado, que é quem está limitando, né, a taxa que a gente consegue transmitir, e é nele que está acontecendo, em primeiro lugar, né, as perdas que estão gerando a detecção de perda, etc. Tá? Então, ele descarta pacotes. E aí a ideia, no TCP, como ele dizia aqui, né, a gente vai aumentando, tanto no clássico como no cubic, ele aumenta a taxa de transmissão do TCP até que ocorra a perda, né, naquele enlace que é o gargalo. Então, se a gente puder entender, quer dizer que, não sei se a tradução ficou boa, né, mas assim, o que provoca o congestionamento, né? É aquele enlace gargalo que está congestionado, né? Então, quer dizer, se eu conseguir fazer com que ele não fique congestionado, é suficiente, né? Assim, o ideal é, a gente vai ali até, normalmente, até provocar uma perda, mas se a gente conseguisse entender o comportamento aí desse gargalo, desse enlace gargalo, talvez a gente conseguiria entrar num modo de operação em que ele não ficasse descartando pacotes, né? Então, a ideia aqui é que se eu tentar... Porque, assim, se o gargalo já está congestionado, né, está saturado, se eu aumentar a taxa, não vai adiantar, porque não vai aumentar a vazão, fim a fim, porque não vai... O gargalo já é gargalo, já está congestionado, tá? Então, seria interessante que eu tivesse uma janela que ajustasse para que ele ficasse, digamos assim, num modo de funcionamento talvez até próximo de congestionado, mas não além, né? Porque, por outro lado, se eu tenho, né, se ele começa a ficar congestionado, mesmo antes das perdas, né, se aumentar a taxa de transmissão, o que é que eu vou observar? Eu vou observar um aumento no tempo de volta, né, mesmo antes das perdas, né. Se o buffer aqui estava vazio, quase vazio, possivelmente eu transmito rapidamente e o ACK chega mais cedo. Se o ACK começa a demorar, já começa a ser uma indicação de que o gargalo está chegando né, está ficando congestionado. Então, o objetivo, aqui também eu fiz uma tradução que eu não sei se ficou boa, mas é que ele está dizendo assim, olha, o meu objetivo aqui é fazer um ajuste para que o tubo ali, né, o canal ali do gargalo, fique cheio, mas não mais cheio do que ele precisa ficar, né? Quer dizer, eu não vou querer que ele fique, tipo, se eu caio para um MSS, naquela partida lenta, etc., de repente eu alivio tanto que o cara fica livre lá, ocioso. E eu não estou querendo que ele fique ocioso, eu estou querendo que ele opere na medida certa, né? Naquilo que ele é capaz de transferir, mas não a mais do que isso, porque isso provoca perdas. Tá? Então, a ideia aqui dessa nova abordagem seria essa, tá? Então, existem alguns, daqui a pouco a gente vai falar do tipo, mas tem uma proposta, né, de usar o controle de congestionamento não baseado nas perdas, mas baseado nos atrasos, ficar acompanhando o atraso do RTT, né? Então, a gente quer evitar, né, aqui está meio repetido aquilo que a gente disse ali, né, de manter o tubo do transmissor ao receptor cheio, mas não mais cheio do que necessário, né? Ou seja, manter o gargalo aqui ocupado, transmitindo, mas evitando altos atrasos em bufferização. Quer dizer, bufferização alguma vai ter, né, mas, sobretudo, evitando perdas, né, evitando que cresça mais. Então, essa abordagem baseada no atraso, né, ele, em princípio, se você está atuando durante algum tempo, você está observando
quais são os RTTs das várias medições que você faz, e você pode guardar o valor mínimo, né? Provavelmente, quer dizer, claro que depende do meu período de observação, mas assumindo que nesse período teve algum momento em que esse valor foi o mais baixo, é possível que esse seja o RTT de quando ele não está congestionado, tá? Quer dizer, por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque pode ser que eu esteja observando um período que ele já está congestionado, então o RTT, apesar de ser mínimo, é mais alto do que podia ser. Mas se for grande o suficiente, vai ter algum momento, já que a coisa é variável, né, o tráfego é variável, em algum momento eu vou ter um RTT menor, que provavelmente aquele é a minha referência de quando o enlace, esse gargalo não está congestionado. Então, a vazão sem congestionamento, né, se eu tenho uma janela de congestionamento CWND, seria CWND dividido por esse RTT mínimo. Essa é a vazão máxima, né, que eu conseguiria, sobretudo se de fato esse for o RTT mínimo, digamos assim, absoluto, né, onde não tinha fila em canto nenhum, foi só o atraso de propagação, transmissão e tudo mais, né? A aposta é um pouco essa daí. Por outro lado, esse daqui é o meu valor de referência, mas eu posso, a cada vez que eu transmito dados, né, eu transmito uma janela de dados, eu tenho o número de bytes que eu enviei e tenho o RTT que eu calculei, então vou ter uma vazão medida. E aí eu posso comparar essa vazão medida em relação à vazão se ele não tivesse congestionado, tá? É claro que isso vai ser uma estimativa, né? E se por acaso depois eu obtiver um valor menor do que esse, eu vou atualizar minha estimativa também de vazão máxima que eu conseguiria obter, né? Mas aí a ideia é a seguinte: se a vazão que eu medi no último RTT estiver muito próxima dessa vazão sem congestionamento, ou seja, se eu estou bem na fita, né, digamos assim, o enlace não está tão congestionado assim, então eu aumento a janela de forma linear, porque eu assumo que o caminho não está congestionado. Agora, se a vazão medida estiver muito abaixo da vazão sem congestionamento, é um sintoma de que o caminho está congestionado, aí eu diminuo também linearmente, tá? Em vez de diminuir abruptamente para metade, ele diminui linearmente. Então, ele tem digamos assim, um ajuste mais fino ali, mas baseado nessas vazões, né? Eu consigo transmitir. Claro que tudo isso aqui, eu não sei aqui, no caso aqui, ele não está mencionando nada, mas em termos de perda, né? Mas ele está assumindo que se eu estou usando esse esquema, ou se todo mundo estiver usando esse esquema, eu não vou ter perdas, né? Mas basicamente ele faz esse ajuste, né? Se eu estiver próximo da vazão máxima, eu cresço a taxa de transmissão, ou seja, o RTT está bom, então não estou numa situação congestionada, eu posso aumentar. Por outro lado, se a vazão estiver muito baixa do que esse que eu, teoricamente, conseguiria atingir em algum momento, ou já atingi em algum momento, eu diminuo para dar o alívio na rede. Então, a ideia desse controle, baseado em atraso, é um controle sem provocar, induzir ou forçar a perda, porque não fica ali crescendo até provocar a perda, pelo contrário, se a vazão estiver muito menor do que a vazão máxima, ele diminui, né? E aí ele tenta maximar a vazão, no sentido de que procura manter o tubo cheio, né? Mas mantendo o atraso baixo, para não ficar tão cheio que o atraso fica ruim, né? Então, essa é uma abordagem recente, né, baseada em atraso. E alguns TCPs implantados agora adotam uma abordagem baseada em atrasos como essa. Então, tem uma técnica que foi lançada há pouco, bom, talvez já faz uns 5 anos, mas é chamada de BBR, que foi implantado inicialmente na rede do backbone interna do Google, né? Eles usam isso daí, né? Mas, quer dizer, assim, no backbone, mais no sentido que ele tem um controle total, né? Porque talvez na disputa de uso desse mecanismo com os outros que vão forçando a barra, né?
ele leva desvantagem, mas se for num backbone que ele usa sempre essa estratégia, então ele está provocando poucas perdas, aproveitando mais os enlaces todos, né, e um melhor desempenho. Bom, agora a gente vai falar, quer dizer, essas duas abordagens que a gente falou, pela detecção de perdas, né, e pelos atrasos, são todas estratégias, como é que a gente chamou antes, fim a fim, né? Não depende de notificação explícita dos roteadores, né? É tudo coisa inferida pelas extremidades e toma as suas ações, né, na camada de transporte. Agora a gente vai ver essa abordagem, né, da chamada notificação explícita de congestionamento, e aqui é Explicit Congestion Notification, né, a sigla vem dessas três palavras em inglês, né. É uma nova abordagem, né, no sentido de que ela foi introduzida também há alguns anos, poucos anos, mas que pode ser usada também. Então, é mais um complemento aí. Então, algumas redes TCP frequentemente implantam o controle de congestionamento assistido pela rede usando essa estratégia. Ou seja, a gente ainda não falou da camada de rede, né, mas tem 2 bits no cabeçalho do IP, porque para notificar congestionamento tem que ser algo que o roteador consiga manipular, né? Então, o roteador consegue manipular os bits do cabeçalho do datagrama IP. Então, tem 2 bits que a gente depois, quando falar da camada de rede, a gente vai chamar a atenção, né, de quais são esses bits, né? Tem um campo lá chamado de tipo de serviço. A bem da verdade, era um campo de 8 bits, que 6 bits ficaram para tipo de serviço e os outros 2 para esse controle aqui de congestionamento. Ele está dizendo aqui que é tudo o campo TOS, pode ser também, mas é como se fosse dividir com funções diferentes. Mas a ideia é que na camada de rede, o roteador marque o set, né, algum desses bits, para indicar que está havendo congestionamento, né? A política, vai ter políticas para cada operador de rede, né, para cada administrador de rede, que vai dizer quando, a partir de quando esse bit vai ser setado, tá? E que valor ele vai, né, como são 2 bits, exatamente qual é o significado deles, né? Com 2 bits, vocês imaginam, a gente pode ter até 4 tipos diferentes de combinação de situação, né? Então, posso ter como se fossem níveis diferentes de congestionamento. E como é que eu meço o congestionamento? Pela ocupação do buffer, né? O buffer está sempre cheio, está, né, tá livre, está meio cheio, em média, 3/4, ou assim por diante, né? Podia indicar como marcar essa informação. Mas a ideia, então, né, aliás, do jeito que está aqui dito, é como se ele vai já só tem um bit mesmo, né? Bom, enfim, mas é como se os 2 bits, né, que ele está indo do datagrama com essa marcação 0, se tiver congestionado, ele seta esse último bit para 1, né? Então, isso vai chegar lá no receptor, né? E aí, quer dizer, a camada de rede notifica o TCP de que experimentou congestionamento na vinda, e aí o TCP seta um bit lá no cabeçalho do segmento TCP, quando ele manda o ACK, para avisar para o transmissor do outro lado que os pacotes que ele está mandando estão chegando com indicação de congestionamento pela rede. Então, o TCP, com essa informação, pode ajustar, né, pode diminuir o tamanho da janela, né? Como que ele vai diminuir, aí varia, né? Não precisa, dependendo se é só, quer dizer, se ele pode, sei lá, se ele pode reduzir um pouco, se continuar recebendo congestionado, reduz mais um pouco, né? Não precisa ser também tão drástico. Mas se o congestionamento é informado só quando a situação está mais complicada, aí teria que tem que cair mais drasticamente, né? Tem que ter um ajuste aí
do que ele faz em função da política. Mas, basicamente, ele usa informações, vamos dizer aqui, que no verde é no datagrama IP, né, que, claro, dentro do segmento TCP está dentro dele, mas é no cabeçalho do datagrama, que é marcado para indicar congestionamento. E no retorno eu aviso que tem congestionamento. Note que congestionamento, às vezes, não acontece simultaneamente nos dois sentidos, né? Mas pode ser que, se o pacote do datagrama que sai daqui e vem para cá também experimenta congestionamento no meio caminho, na volta, também o datagrama que chega aqui vai chegar com o bit setado, e no ACK que eu mandar para o outro lado, eu vou também informar que tem congestionamento. Mas o controle é independente, ele só não é tão independente, esse daqui, porque precisa que a implementação do TCP sete esse bit no cabeçalho quando receber a indicação da camada de rede. Se o meu TCP aqui não implementar isso, eu não vou receber essas indicações, né? Então, tem esse detalhe. Os outros métodos, como era baseado, mesmo questão do atraso, é baseado no que eu meço do meu lado, transmissor até chegar ao ACK, não depende nada do outro lado, a não ser mandar os ACKs que ele já faz, né? Esse método aqui, ele precisa que a camada de rede implemente essa marcação e que a camada de transporte remota me mande a indicação. Se não tiver isso, não vai funcionar esse método aqui. Bom, uma questão que a gente se coloca quando fala desses métodos de reduzir a banda, etc., é se eles são métodos justos, ou equânimes, né? Ele está falando de equidade, né? Ou fairness. Fairness, às vezes, a gente traduz por justiça ou equidade. Assim, a ideia é a seguinte: se eu tiver... que até a gente comentou isso quando começou a história do congestionamento, disse que tinha dois fluxos compartilhando um enlace lá gargalo, e a gente tinha expectativa de cada um recebesse metade da banda, né? Então, em geral, se o tratamento for justo, né, cada um vai ter metade da banda, em particular no caso do congestionamento. Então, tem questões assim do tipo, mas se eu fui o primeiro que comecei, será que eu vou ter mais vantagem do que o segundo fluxo que entrou? Se fui eu que percebi a perda primeiro e o outro não estava congestionado, não perdeu, então eu vou diminuir, o outro não vai, então eu vou perder. Então, ele é justo com os vários usuários? Não, essa é a pergunta. Então, em princípio, o objetivo dessa equidade é que, se a gente tiver K sessões TCP, né, K conexões TCP compartilhando o mesmo enlace de gargalo, que tem uma largura de capacidade, largura de banda R, cada um devia receber a fração R sobre cada banda, tá? Então, quando a gente quer estudar essa justiça, a gente quer ver se isso de fato ocorre. Então, a gente vai ver aqui um exemplo, né? Quer dizer, não sei se é um exemplo, mas inicialmente uma dúvida, né? Será que, questão, o TCP é justo com esses controles de congestionamento, né? Claro que aqui, embora ele tenha falado de outras técnicas, né, mas não sei se é claro, mas enfim, eu estou dizendo que é claro, mas não é tão claro ainda, né? Mas eu vou chamar a atenção que o que ele está fazendo aqui é vendo aquele controle do IMD, tá? Se o IMD é justo. É claro que os outros também deveriam ser justos, ou já foi mostrado que são justos, mas não é o que vai ser mostrado agora. Vai ser mostrado agora, está baseado no IMD, tá? Então, aqui a ideia é que eu tenho duas conexões, né? Então, cada eixo aqui, eu teria que vazão, eu conseguiria com uma conexão ou com a outra, tá? Como o link tem capacidade R, no máximo a vazão de uma conexão é R, né? E a outra zero, ou essa segunda R e a outra zero, né? E qualquer valor, até esse valor intermediário aqui, né? Onde eu tenho uma fração maior para 1 e menor para 2, ou maior para 2 e menor para 1, ou igual para os dois, né? Metade para um, metade para o outro, tá? Então, como não tem nenhum sincronismo que vá fazer, que diga que as conexões vão estar
simultaneamente, começar simultaneamente, né, e e se comportar igual as duas. Então a gente começa aqui nessa animação aqui que vai tentar mostrar que é justo, tá? Nesse ponto aqui, onde basicamente a gente tem a conexão usando praticamente metade da banda, né? E a conexão 2 usando uma fração bem menor, e ainda estão longe da divisão, né? Que, quer dizer, R poderia crescer, a conexão 1 podia ainda crescer até aqui, né? Sem problema, a 2 podia crescer até aqui, se a outra não crescer junto, né? Mas assumindo que estão os dois nesse ponto e que estão no crescimento aditivo, né, na fase de prevenção de congestionamento, né, então, cada RTT cresce um segmento para um e um segmento para o outro, né, então estariam crescendo linearmente aqui, com declividade 1, aumentando a vazão, e quando houver a perda, vai cair pela metade para os dois, né, então isso que a gente vai tentar observar aqui, tá? Eles começaram nesse ponto, vão crescendo, né? Crescendo aditivamente, com declividade 1, até um momento em que, quer dizer, eles avançaram demais aqui, né? E vai haver uma perda. Aqui eu não sei se a gente vai conseguir observar direitinho, mas ele chegou nesse valor aqui, né? Então, metade disso é mais ou menos aqui, o outro valor está aqui, a metade é mais ou menos por aqui. Então, vamos ver, caiu, bom, errei um pouquinho, né? Mas é como se daqui o valor que eu obtive, metade deu esse valor, e dessa altura aqui, metade aqui da taxa, né? Cada um caiu para metade, depois vai crescendo linear. Oi, eu fui para trás, em vez de para frente. Vai também crescendo linearmente até outra perda, e cai para o valor que é metade dos dois, aí vai crescendo linearmente, eu não me lembro aqui agora quando para, mas a tendência, eu acho que essa é a última, é chegar próximo da divisão igual para os dois, tá? Então, essa é a nossa prova, né, de que, claro que são condições alguns ideais, né, do mesmo RTT, de modo que eles estão crescendo junto, né? Se o RTT for maior para um, esse vai demorar mais para crescer, né? Então o outro cresce mais rapidamente. E a gente supõe que tem um número fixo de sessões, na verdade, as sessões vão crescendo, vão aparecendo, né, de forma independente, então não vão ser só duas no enlace, e nem sempre vai ser só duas, né? Ou um número fixo. E nem sempre estão todos na prevenção de congestionamento, mas aqui é uma indicação de que naquela fase de prevenção de congestionamento eles tendem a dividir de forma igual. Em geral, a gente assume isso porque é o que é aceito, mas certamente com RTT muito diferente a coisa não se comporta exatamente dessa forma, né? Aí vem a questão, né, porque o TCP ele age dessa forma, né? E a preocupação em que haja essa divisão equânime de banda, né? Mas a pergunta, né, de certo modo, como ele coloca aí, né, se todas as aplicações elas têm que ser ou devem ser justas, né? Em princípio, o que ele aborda é que o DP em particular, né, o DP em si não toma nenhuma medida, o DP, em relação a congestionamento, tá? As aplicações de multimídia, né, em geral não usa TCP, usa o DP. Por quê? Porque a gente não quer que a taxa seja limitada pelo controle de congestionamento. Bom, isso é verdade, mas o que a gente não tolera realmente é o atraso. Então, muitas das aplicações de multimídia, apesar de não querer a interrupção, elas não vão forçar a barra demais, né? Quer dizer, elas também se ajustam. Se está havendo perdas, elas mudam a codificação, diminuem, né, a codificação, consequentemente a taxa, para se ajustar aquilo que está disponível, para que o usuário continue aproveitando. Mas certamente, se as conexões TCP dão uma reduzida
e a banda fica disponível para as aplicações UDP, eles vão gostar, né? Não vão reclamar. Bom, então, em geral, né, essa aplicação multimídia usa o UDP, porque algumas aplicações transmitem áudio e vídeo em taxas constantes e toleram algumas perdas de pacote. Mas a questão da taxa constante é porque se não chegar... Na verdade, é como se fosse tempo real, né, mais do que taxa constante, então é interessante não ser bloqueado pelo controle de congestionamento. Mas o que ele aponta aqui também é verdade, né? Não tem ninguém, a internet não tem uma polícia que vai ficar fiscalizando, policiando se todo mundo está aplicando o controle de congestionamento e o controle de congestionamento mais adequado, tá? Então, é como se fosse uma boa prática, seja de quem usar o TCP com algum mecanismo que, né, que tente dividir bem a banda, quer dizer, reduzir a taxa quando a rede está congestionada, e as próprias aplicações também que usam o DP, fazer um ajuste correspondente, mas não tem ninguém que vai te impedir se você se aproveitar de que os outros diminuíram para você aumentar a tua taxa, tá? Por outro lado, né, nada impede que uma aplicação abra várias conexões TCP em paralelo. Em princípio, essa redução funciona em cada uma das conexões, mas, por exemplo, se você, ele está dizendo aqui que, normalmente, né, quer dizer, os navegadores web, sobretudo naquele método não persistente, né, ele abriam várias conexões em paralelo, mas ele poderia também aumentar hoje várias conexões em paralelo por conta do controle de congestionamento. Então, vamos supor que eu tenho um enlace que tem uma taxa R, que está funcionando com 9 conexões ativas, já existentes. Então, se eu já tenho 9 está dividindo R por 9. Se eu entro com a nova aplicação e ele pede uma conexão TCP, eu vou passar agora a ter 10 conexões ativas, ou seja, cada uma, inclusive essa nova, vai receber 1/10 da banda do canal. Por outro lado, se a minha conexão, ao invés de pedir 11 conexões TCP, aqui está dizendo que é metade. Na verdade, é um pouquinho mais da metade, né? Porque vai ter 20 conexões abertas, das quais eu estou usando 11, e as outras são 9. Né? Então, vou ter 11 vinteavos, né, da taxa, né, aproximadamente, né, R sobre 2. Ou seja, o que ele está dizendo é que o conceito de justiça, às vezes, é relativo, né? Porque para cada conexão ele procura dividir, mas se a aplicação der uma desperta e abrir várias conexões, vai ganhar proporcionalmente mais banda. Por outro lado, se todos fizerem isso, termina todo mundo, né, sofrendo da mesma forma. Ou seja, volta a história, não tem uma polícia da internet para verificar e dizer, ah, você não pode fazer isso, não deve fazer isso, tal. Existe o senso comum aí, digamos assim, e algumas boas práticas.